Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo Rodrigo e Augusto Zago, pai e filho, que seria na verdade Augusto e Rodrigo Zago, endoscopistas. Dr. Zago, um endoscopista bastante renomado aqui em Santos, e o Rodrigo seguindo os passos do pai. É um prazer ter vocês dois aqui para falar de algo que tem crescido bastante, que é o câncer de intestino, não é verdade? É uma alegria estarmos com você no seu programa da Arte de Viver e podermos trocar algumas ideias e, ao mesmo tempo, começar a sentir que há uma passagem de bola para um novo jogador, o Rodrigo. Que vem contribuir com o time. É importante a gente falar sobre câncer de intestino porque é uma doença que vem aumentando muito, principalmente na nossa população que é idosa, e é um câncer que pode ser evitado. Isso é importante, está sendo falado. Vamos começar falando, então, o que é o câncer de intestino? É uma alteração que se processa no intestino com crescimento translocado de algumas células que se multiplica desordenadamente. Em vez de elas reconstituírem aquilo que é o normal do intestino, elas vão crescendo desorganizadamente e produzem essas alterações dentro do intestino. Agora, ele aparece só no intestino grosso? Em geral, ele é do intestino grosso. Os cânceres de intestino delgado, eles são de outras linhagens e são muito mais raros. Então a gente tem que se preocupar com o câncer de intestino grosso e que também do reto, que é a parte final do intestino grosso, que é a localização mais frequente em que ele aparece. Certo. Você falou que tem aumentado porque as pessoas estão vivendo mais, é isso? Isso. Quanto mais a gente vive, mais as nossas células precisam se multiplicar e isso, com o tempo que a gente vive, dá mais chance para elas terem erros, acumularem esses erros genéticos, e com isso o câncer aparecer. Agora, quem tem mais risco de ter câncer de intestino? A gente sabe que o principal fator de risco de câncer de intestino é o fator familiar. Aquela pessoa que tem um parente próximo, ou seja, os irmãos, um pai ou a mãe, que teve câncer de intestino, esse é o principal fator de risco, principalmente se eles forem jovens. Se o parente teve o câncer abaixo de 50 anos, isso chama a atenção para a gente. Agora, o que as pessoas que têm um câncer de intestino, Dr. Zago, o que elas sentem? Às vezes não sentem, às vezes não percebem, só quando o processo está um pouco mais avançado é que vai perceber que está tendo alguma alteração. Pode sentir ter sangramento, pode ter dificuldade de eliminar as fezes, pode ter obstrução do intestino, mas isso é quando o processo já está mais avançado. Às vezes já se instala esse processo do câncer e a pessoa não sabe. Então, a importância de se fazer a prevenção. Isso é muito importante mesmo. Agora, quando a pessoa às vezes vai evacuar e sai um pouquinho de sangue, isso já é câncer? Então, não necessariamente. Isso pode ser o que a gente chama de uma doença hemorroidária, uma doença orificial. Que é por isso que a avaliação pelo médico, por um proctologista, é fundamental. O exame proctológico, para ver se tem alguma doença hemorroidária, alguma hemorroida, que seja essa origem do sangramento,
E também solicitar alguns exames para descartar algumas outras causas, que às vezes o paciente acha que está tendo sangramento e é de uma hemorroida e ele pode ter um câncer de intestino. Agora, não é comum, por exemplo, uma pessoa fazer colonoscopia, né? Não é um exame, por exemplo, que os médicos normalmente peçam. Eu não sei se pelo menos eu não vejo isso na prática. É comum ou deve-se pedir? Isso deve ser uma orientação? Ainda bem que a cultura está mudando e as pessoas estão solicitando mais a colonoscopia. O que existe? Hoje a gente sabe que o câncer de intestino, como ele pode ser evitado, as pessoas devem entrar num programa que a gente chama de rastreamento. O que é um programa de rastreamento? São aquelas pessoas que não sentem nada, a população em geral, devem ser submetidas a alguma forma de exame. No caso do câncer de intestino, isso pode ser feito através da colonoscopia e através de outros exames, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E a gente sabe que a partir dos 50 anos, qualquer pessoa que não tenha nenhum histórico, nada na família, deve entrar nesse programa de rastreamento. Se a pessoa tiver algum caso de familiar, esse programa deve ser iniciado 10 anos antes de que aquela pessoa, aquele parente que teve câncer de intestino, descobriu a doença. Por exemplo, eu tenho um irmão que teve um câncer de intestino aos 55 anos. Se eu tenho 45 anos... Começo a fazer pesquisa. Eu já devo começar a pesquisar. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, fala um pouquinho da estabilidade provisória da gestante. Então, a gestante, dentro da dentro do contrato de experiência, né? No contrato de experiência, ela agora também tem o mesmo direito da gestante no contrato por prazo indeterminado. Ou seja, como é que funciona essa regra? Quando a trabalhadora constata a gravidez, se ela tiver recebido lá o aviso prévio, o condomínio terá que readmiti-la. Quer dizer, até que a gravidez termine, depois da licença maternidade. Mesmo que ela esteja em contrato de experiência? Não, no caso do contrato por prazo indeterminado. No caso de experiência, são 90 dias no máximo. Então, se for constatada essa gravidez, fica suspenso esse contrato de experiência. O que é isso? A pessoa não recebe salário, mas também não presta serviço. Quando terminar o período de gravidez, houver toda essa sequência que existe, é que vai retornar o contrato de experiência. O condomínio não pode rescindir o contrato quando há gravidez. A forma disso se aplicar, às vezes, é um pouco difícil, porque, por exemplo, a funcionária trabalhou 90 dias, encerrou o contrato de experiência, cada um para o seu lado em tese, né? Ah, não vai ficar, então, em tese ela teria que ser rescindido o contrato. Muito bem. Se ela constatar depois que ela já estava grávida naquele período, o condomínio vai ter que ajustar. Mas aí o condomínio fica pagando? Não, fica... Só que vai retroagir a data da gravidez, da constatação da gravidez. Por exemplo, ela está com 3 meses de gravidez e foi mandada embora já estando grávida com 1 mês, só que não tinha constatado. Aí o condomínio vai ter que suspender esse período de experiência dela, quer dizer, não considerar aquele período que ela trabalhou, total, esperar a gravidez acontecer e terminar, e aí sim readmiti-la para esse período final. Senhora. Quer dizer, é uma conquista. Podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.